É certo questionar ao Senhor? Nós podemos ficar fazendo perguntas para o Senhor esperando resposta? Se Deus é todo-poderoso, Ele está acima de todas as coisas. Por que Ele nos deve alguma resposta? Por que Ele teria que nos responder alguma coisa? Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito da história de Abacuque, que questionou tanto ao Senhor a respeito de tantas coisas e esperava prontamente a resposta do Senhor. E nós podemos ficar questionando ao Senhor, perguntando, tirando as nossas dúvidas, é pecado ou não? Na história de Abacuque, ele se comporta como um profeta que não se conforma com muitas coisas. Ele questiona Deus porque uma cidade tão corrupta viria para destruir a cidade de Judá, que também não era certa, mas se a outra cidade inimiga estava tão errada quanto e ainda até mais, por que o Senhor viria até ali para prejudicar Judá, para vingar Judá? E com muita convicção, e é assim, uma pergunta profunda, que Abacuque queria respostas do Senhor, ele não se contentava com aquela situação. Mas também não só Abacuque fez questionamentos ao Senhor, nós temos Davi, por exemplo, que questionou ao Senhor nos salmistas, em que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Aqui a gente tem um caso de Davi querendo respostas, mas no final ele entende o objetivo do Senhor. É muito diferente esses questionamentos de Abacuque, o questionamento de Davi, por exemplo, porque eles têm um propósito, sabe? Um propósito ao questionar. Não é só reclamar, não é só murmurar. Eles questionam ao Senhor para aumentar a sua fé, para que eles possam entender o porquê do Senhor estar fazendo aquilo. Mas nem sempre também o Senhor vai responder com as respostas que a gente espera, da forma como a gente espera. O Senhor responde sim, Ele traz, Ele tira todas as dúvidas, mas nem sempre da forma como a gente espera. Ou seja, a gente percebe que às vezes os nossos questionamentos estão sendo feitos da forma errada. Mas ainda, mesmo assim, mesmo quando não é um questionamento murmurador, esses são questionamentos que buscam entender melhor as coisas. Um outro exemplo também é o exemplo de Jó. Jó, o que seria da história dele, o que seria do desfecho da vida dele, se não fossem as perguntas, se não fossem os questionamentos que ele fez ao Senhor? Parece que a gente percebe na história de Jó que a busca por respostas do porquê de tudo aquilo que está acontecendo na vida dele trouxe ainda mais fé. Por quê? Porque na verdade aquele não era um questionamento de Senhor, a culpa é sua, tá tudo errado, por que está acontecendo isso comigo, eu sempre fui fiel. Aquele era um questionamento de buscar entender o propósito do Senhor, sem duvidar da vontade dele. Jó queria entender aquela situação de uma maneira geral, sem murmurar. E nem todas as respostas ele conseguiu do Senhor, mas ele entendeu o seguinte: tu me perguntastes como me atrevir a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. E aí Jó fala: é que falei coisas que não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Aqui, Jó consegue entender através dos questionamentos que ele fez que o quão Deus é maravilhoso e como a gente não pode entender e não consegue entender todas as maravilhas do Senhor. Todo o cronograma, todo o propósito, tudo isso porque nós temos uma visão limitada do que está acontecendo agora na nossa vida com a gente. Nós não conseguimos encontrar ou ver o outro lado da moeda, as outras pessoas que estão à nossa volta e as outras situações. E a gente observa na história de Jó
que ele, mesmo com tantos questionamentos que estavam dentro do coração dele a respeito de toda aquela dor que ele passava, a gente consegue encontrar respostas que acalmaram a Jó. Sabe, todo esse conhecimento do Senhor, toda essa grandeza do Senhor pôde ser expressada através da forma como o Senhor respondeu a Jó. Não foi como Jó queria, não foi explicando cada situação detalhe por detalhe, mas ali naquele momento Jó entendeu o propósito, sabe? O quão pequeno nós somos para entender algumas coisas e que basta apenas alimentar a nossa fé. A grande questão aqui de Davi, de Abacuque e de Jó é que os seus questionamentos alimentaram a sua fé. Não foram questionamentos de murmuração, foram questionamentos para que a fé possa ser edificada, sabe? Fortalecida. Então, criticar a Deus de forma murmuradora, incrédula, não é um questionamento que agrada ao Senhor. A gente tem, por exemplo, o exemplo do povo de Israel que questiona Deus de uma forma que desagradou ao Senhor, porque eles estavam murmurando porque Deus estava fazendo eles passar por aquilo, tanto que essa murmuração do povo fez com que aquelas pessoas ali que murmuraram não atingissem a terra prometida. Esses questionamentos injustos baseados na nossa falta de fé, na falta de humildade e na nossa falta de reconhecer, de ter respeito pelo Senhor por tudo que Ele faz a gente perder, faz a gente pecar e ser barrado. E é como se a gente fosse para o fim da fila novamente, porque nós estamos murmurando. E aí Deus vê que nós ainda não aprendemos. Então volta mais um pouquinho, que você ainda precisa de mais um tempo para aprender, já que você está aí murmurando tanto, sabe? É assim que Deus pensa a respeito da murmuração e bem diferente da questão de questionar. E isso nos mostra que esse tipo de questionamento que é contínuo, que é sem fundo, sabe? Que não tem o objetivo e o propósito de edificar a fé e só de murmurar, esse questionamento não é saudável, não é justo e Deus não aprova. Mas questionar ao Senhor de forma respeitosa, de forma a tentar compreender os desígnios do Senhor, não é pecado, até porque o Senhor é grandioso e faz coisas maravilhosas que às vezes realmente a gente não entende. E o Senhor criou o ser humano, Ele entende que a criatura por si só é curiosa. Nós temos a ciência provando quanto o ser humano é curioso. E quando a gente fala um pouquinho a respeito do lado científico, nós podemos encontrar cientistas, médicos dizendo desta forma, que a curiosidade é uma vontade diferente de aprender do ser humano e que deixa o cérebro mais alerta e que ajuda a gravar melhor as descobertas da memória. Ou seja, quando nós estamos curiosos, estamos necessitados, sabe, de saber sobre alguma coisa, aquilo, quando a gente descobre a resposta, aquilo afeta tanto a gente de uma forma que nós vamos gravar aquela descoberta, gravar aquela memória e não vamos esquecer. Tudo o que nos intriga gera uma memória mais duradoura. E quando nós estamos tão focados nessa resposta e quando finalmente temos, é como se fosse um alívio e ela fixa na nossa mente. Por isso que ajuda a edificar a nossa fé. Isso nos ajuda a nos descobrir como indivíduo. Quando Deus fala com a gente, quando Deus traz resposta, quando através da palavra dele nós encontramos as respostas certas que Deus quer que a gente entenda, isso nos edifica e nos faz crescer também. Então, entenda que às vezes a gente só consegue alcançar um certo grau de confiança em Deus fazendo perguntas difíceis. Não importa
se a gente possui ou não a resposta, como que Deus vai responder, quando Ele vai responder. Quando a gente faz esses questionamentos, nós somos surpreendidos com a resposta do Senhor. Porque a gente nunca vai entender a forma como o Senhor faz as coisas, a gente nunca espera, isso é surpreendente. Está fora do alcance da nossa mente de imaginar as situações que Deus traz, sabe? Os resultados que o Senhor traz. Certamente, essas respostas que Deus dá a Abacuque surpreendeu ele, mas no final elas ajudaram a confiar mais em Deus, com um sentimento de esperança, adoração e paciência. Quando existe esse sentimento de esperança, adoração e paciência, aí sim nós devemos fazer essas perguntas e esses questionamentos ao Senhor. É com muito respeito e humildade que nós conversamos e perguntamos essas coisas ao nosso Pai. Vale a pena você tentar também e fazer as suas perguntas. Se você tem dúvida, pergunte ao Senhor. Outra coisa, a palavra do Senhor é o maior conhecimento também que a gente pode obter a respeito de como o Senhor faz as coisas. Então leia a palavra, questione ao Senhor sim, mas sempre mantenha o respeito e entenda que Deus está acima de todas as coisas e que Ele faz da forma certa, do jeito certo e na hora certa. E não se preocupe, porque realmente, às vezes, entender algumas partes do cronograma de Deus pode ser complicado para o ser humano. Mas confie no Senhor. Leia a palavra do Senhor. Busque sim respostas do nosso Pai e seja edificado na sua fé. Fortaleça-se cada dia mais. Amém.